Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, não nos deixe ser vencidos pelo medo. Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta reconhecido no mundo, que no dia 12 de abril de 1961 foi lançado ao espaço a bordo do foguete denominado Zeniorka, deixou gravado uma frase: a paisagem é absolutamente linda e nova. A superfície da Terra muda de cor à medida que é iluminada pelo céu negro, de onde vejo muito bem as estrelas. É atribuída também a ele a frase: olhei para todos os lados, mas não vi Deus. É mais provável que o cosmonauta tenha afirmado que não encontrou na estratosfera qualquer marca de Deus. De fato, Deus não é uma criatura que tocamos com os nossos sentidos. Nenhum radar espacial jamais detectou qualquer vestígio de Deus. Convenhamos que não é necessário muito discurso para aceitar que todos somos pessoas a quem Deus inquieta. Independentemente de professar uma religião, o coração humano contém interrogações sobre o extraordinário, o transcendente, o totalmente outro e que, de modo nenhum, os sentidos conseguem expressar. O evangelho desse domingo é a continuação do que ouvimos na semana passada. Lá, Jesus desafiou os discípulos a garantir comida para todos de uma maneira extraordinária e muito simples: sentar e repartir. Agora, na travessia do mar, os discípulos experimentam, como nós, as tempestades que desmascaram nossas seguranças e colocam a descoberto nossa vulnerabilidade, nossos programas, projetos, hábitos e prioridades. As tempestades derrubam a maquiagem das nossas certezas. Quando somos tomados pelo medo e pela segurança, mais uma vez Deus se apresenta na serenidade da madrugada. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio aos discípulos andando sobre o mar. A reação deles diante de tudo o que estava acontecendo não poderia ser outra. Ficaram apavorados e gritaram de medo, dizendo: é um fantasma. Mas Jesus se encarrega de lhes dar sua verdadeira identidade. Coragem, sou eu, não tenham medo. É bom ter presente que a comunidade para quem Mateus escreveu esse evangelho, por volta de 50 anos depois da morte de Jesus, já havia perdido o entusiasmo e vivia a fé com frieza e acomodação. As contrariedades do cotidiano, as perseguições, representavam tempestades, confusão, medo, insegurança. Tal como os cristãos daquele tempo, também nós estamos numa contínua travessia, em que as ondas contrárias ameaçam e nos fazem, como Pedro, ter medo e começar a afundar. A resposta continua sendo a mesma. Para quem reconhece em Jesus a bondade e a segurança de Deus, que é amor, comunhão e compaixão, percebe que Ele continua estendendo a mão, que nos faz vencer a adversidade, a desilusão e todos os medos. O Evangelho se conclui com a repreensão a Pedro e o convite para todos. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidou? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente você é o Filho de Deus. Não tenhamos medo. Embora não seja visível em carne e osso, o Senhor nunca deixa de nos acompanhar. O maior problema não são as tempestades, mas a nossa falta de fé.
Sempre que colocamos o foco das nossas preocupações e dos nossos medos, Jesus se torna um fantasma, uma miragem, uma aparição sem sentido. Bem declarou o Papa Francisco durante a pandemia: não somos autossuficientes, precisamos do Senhor. Convidemos Jesus a subir no barco da nossa vida. Assim também nós rezamos no Salmo desse domingo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o respeitam e a glória habitará a nossa terra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em seus caminhos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.